que você vê, meu mano, que é identidade? O que é identidade? Se alguém te perguntar isso, o que você responde? Cara, numa visão mais cristã, então, como pastor, né? Eu não vou trazer uma perspectiva, talvez, como terapeuta, você tem propriedade para falar. Mas na visão cristã, biblicamente falando, eu penso que tem uma ideia mais de qual que é o sentido e o propósito da pessoa, o que caracteriza você. Quem é você, né? Quando você pensa, o Vander pensando nele mesmo, você, Bruno, pensando em você mesmo, quem é você para as pessoas, né? Como você se identifica, não? Percebe a percepção própria. E eu vejo que essa característica, essa necessidade é a luta hoje do nosso século, do nosso tempo, da nossa geração, qual é a minha identidade? Como eu me identifico? Como eu vejo? Qual é a minha visão sobre mim mesmo, né? Sobre eu mesmo. Perdão. Então eu acho que é legal a gente perceber que essa questão de identidade é uma problemática que todo mundo enfrenta, seja uma pessoa religiosa. Ninguém tá imune. Ninguém tá imune, né? Independente da idade. E é uma questão que, lógico, vem antes também, mas eu acho que agora, o tempo que nós vivemos, talvez é uma das pautas, uma das perguntas mais difíceis da gente poder responder e entender, né? Acho que é isso. Sim. Você sabe que nos atendimentos que eu tenho feito, é muito interessante ver que as pessoas focam muito em comportamento. Então, cara, eu tô tendo problema com tal coisa, eu tô sendo agressivo, eu tô me sabotando fazendo isso e tal. E, cara, a raiz sempre é a identidade. Então, a gente vê que, às vezes, as pessoas têm focado em tentar consertar o fruto podre ali, sabe? Estão sofrendo com aquele fruto podre, estão acordando com a taça, tomando banho gelado, seguindo o que o coach fala, seguindo tudo. E não resolve, cara. Sim. Resolve, às vezes, momentaneamente, e depois a gente vê que a origem é sempre a raiz, é uma raiz, uma falta de identidade, é algo que se enraizou na identidade da pessoa ali e gera esses comportamentos. Então, hoje eu vejo que quando alguém chega com algum BO, algum problema, alguma desgraça que tá passando, eu nem olho mais pros comportamentos, eu nem olho mais porque ela tá fazendo e tudo mais. Vou na raiz. Existe uma falta de identidade muito clara ali, sabe? Mas muito interessante. Me diz uma coisa aí, curioso. A pessoa, ela nasce com a identidade e aí, em algum momento da vida dela, existe uma crise e aí dá esse problema que a gente está discutindo. Ou não, a identidade é alguma coisa construída ao longo da vida da pessoa. E em algum momento, a pessoa tem um contato com o mundo externo, que se a gente pode assim dizer, eu tô pensando na universidade, depois eu trago aqui. Sim. Tem um contato com o mundo externo e aí é essa crise de identidade. É alguma coisa construída ou uma coisa que a pessoa nasce com e aí ela, no momento da vida dela, tem esse choque. Ela descobre ou descobre, não, eu sou isso mesmo. Sim. Agora eu sei quem eu sou, antes eu não sabia. Vou falar primeiro do ponto de vista terapêutico, tá? Vai lá. Depois ele fala do teológico. É curioso, hein? Eu vejo que você imagina um muro, cara. Meus pais uma vez foram reformar a casa lá e eles contrataram um pedreiro bem velhinho, sabe? O cara tava esperando. E aí, cara, próximo da morte. E aí o cara todo dia levava um ajudante diferente. Então, basicamente, a gente via vários ajudantes colocando tijolo, erguendo aquela parede e tudo mais. Eu vejo a identidade mais ou menos dessa forma. Sempre que eu atendo alguém que tá com uma crise de identidade, eu já penso, a nossa identidade ela vai ser construída por algo ou alguém, sabe? Então, ou por algo bom, ou por Jesus, por alguma coisa boa, por alguém bom, por pessoas boas, ou por pessoas ruins, histórias ruins. Então, é basicamente como se fosse uma empresa de que a pessoa cresceu e ela fala, cara, não tô feliz, tô sem identidade, tá ruim. Você vai ver 25% do que ela tem ali foi criado pelo pai, e outra porcentagem pela infância, pela história e tudo mais. Acabou que ela não tá feliz com algo que ela não construiu, mas que construíram nela. Ela se tornou aquilo e não sabe o que ela faz. Sabe? Basicamente isso. E você? Então, tem uma aula lá que a gente dá, inclusive, no college, lá no curso, que é sobre a raiz ontológica do evangelho. E quando eu falo ontológico, eu tô falando da busca pelo ser, algo profundo. Como o evangelho, ele é profundo, ele atinge quem nós somos lá dentro do nosso interior, quem nós somos, a nossa identidade. O evangelho,
ele é identitário, no sentido de nos trazer uma identidade. E eu já daqui a pouco posso falar sobre isso. Eu estava escutando esses tempos atrás uma reflexão de um pastor que morreu recentemente, que é o pastor Timothy Keller, Sim. que, assim, mais do que um pastor, quase um filósofo, assim, de tantos pensamentos interessantes que ele trazia, assim. Já teve discurso, ele trouxe para o Google, sabe, palestras muito legais, muito interessantes. E ele até falando sobre identidade, eu lembrei porque na minha pós, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso lá, eu trouxe muitas coisas que ele falou. E numa das palestras, que depois se tornou inclusive um dos livros dele, que ele comenta sobre isso, ele fala sobre como a identidade, porque a gente vive num tempo onde a identidade é pautada no individualismo. Quem é você é importante para você. Porque a sociedade não pode dizer quem você é. Você mesmo precisa descobrir quem você é. Isso pode vir de muitas coisas. Pode vir na satisfação daquilo que você faz, pode vir nas suas emoções, o que você está sentindo, aquilo que te faz feliz. Isso é a sua identidade, é essa individualidade. Mas do ponto de vista histórico, quando você olha de 100, 200, 300 anos atrás, as pessoas, por causa da cultura, elas tinham um conceito de identidade, um conceito de identidade diferente da cultura de hoje, pós-moderna. Qual que era antes? O que a sociedade quer que eu seja? Eu sou o que o meu pai foi e o que o pai dele foi. Gerações, né? Eu existo para fazer com que a sociedade, com que a minha família e o lugar onde eu vivo prospere. Era sempre o cunho de ajudar o âmbito social. Sim. E não individual. E com isso, tem aspectos tanto positivos quanto negativos. Nas duas perspectivas, tá? Porque até esse conceito de individualidade, de quem eu sou de maneira individual, até bebe de um conceito bíblico de Imago Dei, de o homem ter sido a imagem e semelhança de Deus, você é quem você tem liberdade de ser, entendeu? Tem um conceito positivo de você, olhando agora, mais uma vez, uma perspectiva histórica, você só ficar herdando e fazendo o que seus pais fizeram porque você precisa fazer de maneira obrigatória, isso é algo até ruim. Sim. Não precisa ser algo necessariamente bom. Tem um aspecto muito positivo em você construir uma sociedade melhor, então você se torna menos egoísta, o homem... Mas perde individualismo, né? Também perde, entendeu? Também tem um aspecto... porque daí você entra aí até em âmbito até conservador, até direita e esquerda, aqui que a gente poderia falar. Mas, vamos lá, tem um aspecto positivo, tá fazendo a sociedade melhor, mas também tem um aspecto negativo, porque, você não sabe você não pode fazer nada, você não tem liberdade de ser quem você é. Agora, o problema é que o nosso tempo se exaltou tanto o individualismo porque isso se tornou algo egoísta. Eu vivo pra mim mesmo, vivo pra me satisfazer. Então eu caso não pra eu satisfazer os desejos da minha esposa, pra ajudar ela, pra ajudar os meus filhos, não. É tudo em prol de mim mesmo, né? Eu mesmo. Quem eu sou, precisa ser pra mim, precisa fazer, me satisfazer. Me suprir. Me suprir quais são os meus desejos, as minhas vontades, as minhas emoções. Eu. É um culto do eu, né? Porque a gente vive nessa era do... É o humanismo mesmo. Sim. Uma visão extremamente humanista. Que também é errado. Então você percebe que nenhuma nem outra. E o evangelho, ele tá acima disso. É por isso que eu falo que o evangelho, ele é ontológico. Ele não é algo que afeta simplesmente aquilo que você faz, ou aquilo que você pensa, ou aquilo que você diz. Ele afeta o seu coração. Porque o evangelho vai nos apresentar uma ideia, o quê? Conceito cristão. É de que existe um pecado no homem. O homem caiu. Ele se separou de Deus. Romanos capítulo 3 vai falar que todos, né, carecem da glória de Deus, todos estão distantes de Deus, a gente está em pecado, o homem nasceu em pecado, desde lá do Éden aconteceu isso, a gente herdou esses problemas. E o problema é que com esse problema, a nossa identidade foi afetada, nós não sabemos quem nós somos. Então nós podemos então fazer das nossas emoções um mestre para nos dizer quem nós somos. Quem eu sou, né? A gente pode fazer de pessoas o nosso mestre para nos dizer quem nós somos, trazer a nossa identidade. Você percebe então que a identidade, ela é recebida de alguma coisa, de alguém, daquilo que você pode trazer uma perspectiva até fora do que eu tô falando, né? Às vezes você pode me corrigir aí, mas o que eu vejo é que a identidade, ela sempre, você não consegue simplesmente construir ela por si mesmo. Sim. Você recebe de alguém. Entendeu? Você recebe de alguém, mas no tempo que nós vivemos, você faz você mais importante do que tudo e todos. Agora, o evangelho, ele vai dizer que tem um problema dentro de você. Agora, o evangelho não quer só tratar o que você faz,
o que você pensa e o que você diz. Ele trata primeiro o problema do pecado, do coração, porque depois de um coração transformado, O resto muda. tudo vai mudar. Sim. Então, a sua identidade, por isso, não é o que você faz, o que você pensa, o que você diz. A sua identidade, ela tá, daí na perspectiva bíblica, em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus vai dizer, então, aquilo que você faz, diz e pensa, né? Não sei se eu posso falar mais sobre isso. Mas foi mais pra legal, frente. eu acho que eu entendi. Vou Sim. tentar resumir aqui. Muito legal. Então a gente tem 3 linhas de pensamento com relação à identidade. Uma que a própria pessoa tem, uma que é construída através de outras pessoas ou grupos, Uhum. Sim. e uma que é uma novidade, talvez, para muita gente que está assistindo, que é a identidade que vem de Cristo. Sim. Uhum. Então, a gente brinca que na economia, a gente tem até essa ideia de que de mercado, ou seja, o indivíduo decidir aquilo que é melhor para ele, ou um Estado, no caso o Estado, decidir o que é melhor para ele. Sim. Então é a mesma ideia. Para quem é mais liberal, de uma linha mais conservadora, acho que o indivíduo tem uma certa... ele sabe o melhor para ele. É. E aí até uma questão, acho que não é nem a questão do indivíduo ou do grupo, mas a questão de onde ele está, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu até brinco, né, na universidade, eu tô lá nesse ambiente há muito tempo, o jovem, ele chega e ele fala, pô, entendi minha identidade. Não que ele entendeu a identidade, mas o grupo Sim. que já está ali naquele ambiente está definindo a identidade dele. Uhum. E por isso tem uma crise, porque essa identidade muitas vezes conflita com a identidade de Cristo para a pessoa. E aí eu falo assim, então é melhor o indivíduo saber o que é melhor Sim. para ele mesmo. Mas que nem o pastor Pedro falou, muitas vezes se o indivíduo estiver no lugar errado também, a parcela Exatamente. dele na identidade dele vai gerar uma crise. Vai. Por isso que nem colocar tanto peso no indivíduo, nem colocar tanto peso no grupo, Sim. mas colocar o peso em Cristo, que é o principal. Resumir bem o que vocês Sim, falaram? mas é legal, muito legal. perdão, não sei se você vai falar algo, mas o que é... Pensa como a cultura e o meio que você tá influencia também o que você pensa. Se você olhar um indivíduo no século XVI ou XV, ele é aquela cultura da guerra e honra, sei lá. Tipo, preciso ser forte. Não... E a identidade dele, então, é ser forte, ser firme, família e tal. Bem tradicional, inclusive, bem, se a gente for pensar, um cunho mais conservador. E esse mesmo cara, ele tem a identidade pautada nisso, mas ele tem um sentimento dentro dele. Às vezes ele tem uma crise de identidade até homoafetiva, por exemplo. Ele olha pra uma pessoa do mesmo sexo e tem um desejo por ela. Só que por causa da cultura que ela tá inserida, ela vai negar esse sentimento. Por quê? Porque não, onde já se viu, a minha identidade não é isso, eu não posso fazer isso porque a cultura impede eu de viver. Sim. Então ela selecionou um sentimento com base na cultura que ela vive. Aham. Agora, passa pro tempo que nós vivemos. Uma mesma pessoa vivendo no tempo que nós vivemos hoje, ela tem esses mesmos 2 sentimentos. Ela é, sei lá, cortada no trânsito, ela tem vontade de um excesso de ira. A vontade dela era ir lá Sim. e regaçar a pessoa. Mas ela não faz isso, porque se ela fizer, onde já se viu. Ela precisa tratar isso aí até. Tipo, é loucura você ir lá e bater numa pessoa no trânsito. Sei que a gente tem exemplos, infelizmente, disso, mas é um sentimento que ela tem dentro dela. Aham. Só que ao mesmo tempo, ela também tem um outro sentimento, talvez, de um sentimento até homoafetivo, como eu falei antes. Mas porque a cultura não reprime esse sentimento, Ela então vai lidar de outra forma. ela vai lidar de outra forma. Exatamente. Você percebe, então, que como a cultura influencia até quem nós somos, e a maneira que nós somos. E até como cristãos, a gente também é influenciado pela cultura que nós estamos. Mas é que o evangelho vai nos dizer que nós não somos o que as nossas emoções dizem que nós somos. Sim. Né? As nossas emoções, elas precisam ser submetidas a Cristo. Exatamente. Aquilo que Ele quer para nós. E é por isso que eu falei antes, né? Que o evangelho ele é ontológico, ele toca no ser, ele não toca em algo só externo, Sim. entendeu? Esse é o maior desafio hoje que eu tenho enfrentado no meu trabalho, que é atender um cara que, sei lá, nunca ouviu falar de Jesus ou só simpatizou com Jesus e de uma forma muito sutil tentar levar ele até esse lugar. Então eu começo de uma forma bem mais light. Cara, você não tem espiritualidade, você não acredita em nada, você não tá... Você não tem contato com Deus e tal, e começa a compartilhar isso. Por estar num lugar de autoridade, e geralmente as sessões serem muito boas, muito positivas,
eles começam a ouvir. Uhum. E começam a escutar, e começam, sabe? E alguns progressos, como a gente tava falando aqui esses dias, teve um progresso do cara, o cara, aproveitei esse tempo aqui e tal, e fiquei sem meu pó. O cara falou isso pra mim, eu fiquei sem cheirar cocaína nesse tempo aqui. Pra ele é um avanço, né? Nesse tempo aqui de quaresma, e me fez muito bem e tal, tô me sentindo um ser humano melhor e tal. É um progresso pequeno, se a gente for ver, né? Uhum. Mas assim, é o maior desafio de levar a pessoa a esse lugar, de ela entender que, cara, Jesus é o início de tudo e a nossa identidade é nele realmente. É nele realmente. Até sobre outras pessoas terem ali, de repente, sujado a nossa identidade, cara, a gente conserta no fim das contas com isso. Então hoje o que eu posso oferecer para essas pessoas são estratégias, sabe? De lidar com algo e tudo mais, mas o fim sempre vai ser o mesmo.